nome é Sueli Gucci. Eu nasci em São Paulo, vim para cá, para o Japão, em 1993, quando estava com 31 anos já. E sou descendente de okinauenses. Meus avós foram para o Brasil entre 1910 e 1925, mais ou menos. Os meus dois lados da família são de Okinawa. Eu no Brasil trabalhei mais de 10 anos em empresas e depois eu saí desse trabalho, tentei entrar novamente no mercado, não consegui, fiquei cerca de 2 anos sem conseguir trabalhar em nenhum lugar e realmente resolvi vir para o Japão, né? Uma coisa que eu nunca pensei em vir e acabei vindo rapidamente. Eu arrumei todos os documentos e em 15 dias eu estava embarcando para vir para o Japão. Chegando no Japão, eu fiquei ainda uns 15 dias sem conseguir trabalho. Depois fui encaixada num bentoya em Tsukuimachi. Trabalhei lá durante quase 2 anos. Depois eu me mudei para outro bentoya em Hachioji, onde trabalhei por 4 anos mais ou menos, sempre fazendo yakin. Quando eu comecei a ficar mais ou menos com a saúde um pouco afetada, eu tentei trabalhar de hiruman, né, hirukin, mas realmente não foi possível, porque eu até arrumei um trabalho, mas pagava muito pouco, quiseram me mudar de tipo de trabalho para um trabalho mais pesado, só que pelo mesmo valor eu não aceitei. E acabei voltando para outro bentoya aqui na região de Kawasaki, na época em Shite, onde trabalhei mais um tempinho até agravar mais a minha situação, né? E sempre fazendo yakin também. Aí quando eu fiz a primeira internação, eu comecei a fazer a hemodiálise, que eu estava muito mal na época, realmente. Eu deixei chegar num ponto que eu estava muito ruim. Comecei a fazer hemodiálise. E na mesma época eu tive que fazer uma cirurgia na vista, nessa época que eu ainda estava internada, né? E para fazer hemodiálise eu tinha que fazer o chamado shunt, né? Que é a adaptação da artéria para fazer hemodiálise. E isso aí também é feito através de uma pequena cirurgia. Esse shunt eu tive que fazer 2 vezes. 1 ano depois eu tive a primeira angina. Eu tive que fazer minha cirurgia de ponte de safena de urgência. Eu implantei 2 pontes de safena. E na época, antes de receber alta, eu tive uma infecção na caixa torácica. Eu tive que fazer mais 2 cirurgias de pulmão. Eu fiquei muito mal nessa época. E muita gente achou que eu não ia conseguir sair, né? Depois disso eu fiquei mais ou menos, aí durante 2 anos eu tive alguns problemas ainda referentes ao problema de artéria, fiz vários cateterismos, né? Aí fiz mais uma cirurgia de ponte de safena, coloquei mais 2 pontes de safena. Antes disso, durante um cateterismo eu tive 2 paradas cardíacas também. Depois que eu fiz essa última cirurgia de ponte de safena, o médico, meu cirurgião cardíaco, me deu ok para o meu urologista, dizendo que eu até poderia fazer o transplante nessa época. Então, há 3 anos atrás eu consegui fazer meu transplante renal. Meu pai foi doador, já com 73 anos, né? Eu fiz o meu transplante renal. セイリさんにはいろんなブラジルのことを紹介してもらうようなセミナーの講師になっていただいています。で一番最初に会ったのはもう何年も前になりますけれども、そのブラジルのセミナーをやるということで講師の募集をお友達がやってくれて、でそれに応募してくれて始めました。ですごく元気で明るくて楽しい人だなと思いました。でそれでしばらくしたら病気になってしまって、その時も小学校にそのブラジルのことを紹介しに行く予定だったんですが、駅で待ち合わせしたらなんかすごいもう具合がすごく悪そうな顔をしてフラフラしながらいらっしゃいました。それで「大丈夫?」とか言って、それですぐにも病院に行ったらもう大変な病気だということで、もうすぐ入院ということで大変でした。で本当にね本当に生きるか死ぬかぐらいので大変だったんですけども、それでも治ってからは今度もっとすごく元気になってしまって、でも今はもうサンバも踊ればいろんなことをやって、それでもう私たちと楽しくやっています。スエリさんと登りとの
日本語勉強クラスで一緒に勉強しました。スエリンさんはとても優しいです。好きな猫ちゃん猫ちゃんも好きでみんなが好きなスエリさんです。心臓悪くて心臓血管外科に入院してて、で心臓血管外科の先生が腎臓移植っていう方法もあるよって言って教えてくれたんですね。で彼女はその私の外来に行きました。でもう手術したのがいつでしたっけ？もう4年？2005年10月26日ということは3年とちょっと経ちましたね。はい、ブラジルから来てる方で日本語ができない人たくさんいますね。ブシさんが通訳で多分来てくれるでしょう。そうすればお話できますから、ブシさん日本語大丈夫ですからね。心配しないで来てくれたらいいと思います。私外国人からすごい安全感じて、そうですか。このマリアナよかったですね。だから私いつもマリアナに何でも具合悪いよマリアナ来てから。だからみんな先生たちめいつもありがとう。お友達がいたらじゃあ、具合悪い人いたらじゃあ来てもらっていいですね。本当にね、先生たちもいつもありがたいと。とんでもない。Bom, quando eu fiquei doente, a maior ajuda que eu tive, na verdade, foram dos voluntários da prefeitura aqui de onde eu morava, porque eles que correram atrás de todos os direitos que eu tinha na época, inclusive hoje, desde aquela época até hoje, eu vivo de Seikatsu Rogo. Eu não paguei nada no meu tratamento médico, nada de internação, cirurgia, medicamento e não pago nada até hoje. Só que isso eu consegui porque eu sempre fui uma cidadã que durante todo o tempo que morou aqui paguei todos os meus impostos, na época fazia o Kokumin Hoken, paguei tudo isso sempre em dia e fazia meus trabalhos auxiliando ao pessoal voluntário da prefeitura quando eles precisavam. Inclusive foram elas que correram comigo para o hospital e viram tudo que eu tinha direito junto à prefeitura. Eu não precisei ver nada, elas viram para mim, mesmo eu sem conseguir falar um Nihongo perfeito, né? Praticamente não falava nada de Nihongo. Tentar fazer com que a gente tenha direitos a uma série de coisas aqui, porque nós ainda somos considerados decassegues nessa terra, onde na verdade nós somos hoje imigrantes, nós somos uma grande colônia de imigrantes, porque muitos de nós têm mais de 10 anos vivendo aqui no Japão, tá? E com certeza a gente só pode reivindicar as coisas desde que andemos da forma correta aqui, sem isso a gente não pode reivindicar nada. Só que, acima de tudo, nós devemos lembrar também que nossas crianças, a gente tem que lutar pelos direitos que elas têm, inclusive talvez um direito de uma cidadania japonesa, sem tantas dores de cabeça, ou esperar completar 20 anos para requerer isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer nossas crianças lembrarem que elas são brasileiras. Bom, vai começar um ano novo, tá terminando esse aqui, ainda bem foi um ano até que bom para mim, eu comecei a sair novamente, né? Agora pro ano novo tenho planos de repente me dedicar mais à parte de música, que eu gosto muito, quero estudar, encontrar uma pessoa para fazer de repente uma parceria para estudar um pouquinho, porque eu não toco nenhum instrumento. Tenho que ganhar muito espaço, é um espaço que já está lotado, que é difícil de conseguir, precisa batalhar muito mesmo. Mas eu tenho esperanças de conseguir trabalhar em alguma coisa nessa área. Tentar começar um ano com tudo novo na minha vida novamente, né? Começar mais uma vez a viver, porque novamente, né, com tantas indas e vindas que eu tive de hospital, tudo cada dia é um renascer novo para mim, né? Batalhando cada vez mais, com mais força cada dia para comemorar o fato de estar viva, né? Com certeza vou batalhar bastante aí pela frente. 娘のことはちょっと小さい時からね、親子の愛は深い愛なんですよ。
それで日本まで来て、姉たちはもう結婚もしたしね、そしてこう頑張って私たち2人の暮らしを助けるためにお金を送ってくれた娘なんですけどね、本当にね頑張っていじりの強い娘なんです。それで私たちもでもね、夫婦とも力を落とさないでね頑張っています。病気してあとはね、私たちでもねできるのはちょっとね無理ではないでしょうかとか考えますけどね、大丈夫と言うからね、頑張りなさいって私たちは言うんですよ。A Sueli está bem. Quando eu vim aqui, a situação dela era mal, tá? Graças a Deus ela foi operada de coração, de pulmão. Eu vim aqui, fiquei 12 dias, voltei com a situação meio ruim dela, né? Mas graças a Deus eu voltei depois de 4 anos. Eu voltei para cá e estou aqui, vai para 4 anos já que eu estou aqui, ela está bem. Depois que eu vim, nós fizemos o transplante do rim, né? Ela estava em condição de já fazer transplante. E ela está bem, come de tudo, faz a atividade dela, sai, fica com os colegas lá, diversas coisas que ela faz, eventos também. Então estamos levando a vida, só que a gente não trabalha, né? Nem eu, nem minha esposa, e nem ela, são os 3 aposentados aqui. Mas está tudo bem. 私はブラジル人グシュセリと申します。よろしくお願いします。Eu quero banheiro, eu quero